Olá, internautas do J+. Hoje a gente vai fazer uma entrevista à distância. Eu estou aqui no estúdio do J+ em Canoinhas e a gente vai conversar com o deputado pelo Novo, o Bruno Souza, que está em Florianópolis, na Assembleia Legislativa. Ele vai falar com a gente sobre as polêmicas dos últimos dias, sobre o mandato dele. Também vamos falar um pouquinho sobre a eleição. O Bruno Souza é o deputado que criou uma certa polêmica dentro da Assembleia Legislativa por apresentar emendas ao projeto de lei que visava, então, conceder redução de impostos para algumas categorias. O que o Bruno queria era ampliar essas categorias, e isso gerou uma certa polêmica dentro da Assembleia Legislativa. Eu começo, então, agradecendo ao Bruno pela disponibilidade e já te perguntando, Bruno, perguntando não, mas pedindo para que você explique para os nossos internautas o que te incomodava nesse projeto que acabou levando ali uma certa discussão dentro da Assembleia. Bom, de forma muito resumida, o governo, ano passado, causou o aumento de impostos em Santa Catarina. Os deputados, então, queriam baixar, mas o governo resistia. Acontece que o governo acabou cedendo à pressão e resolveu realmente voltar atrás no aumento de impostos causado por ele mesmo. Entretanto, ele voltou atrás somente em alguns setores, deixando outros de fora. E isso, claro, me incomodou muito, porque eu sou um deputado que defendo o combate ao aumento à carga tributária. Eu não quero mais que o governo tire mais nenhum centavo a mais do catarinense. O dinheiro do catarinense deve ficar no bolso do catarinense. E o governo, ao voltar atrás apenas em alguns setores, ele aumentava, então consolidava o aumento de impostos em outros. Então é muito curioso, porque hoje nós vemos o governo anunciando por aí que ele reduziu impostos. Bom, primeiro ele reduziu o que ele mesmo aumentou, e depois que deixou, infelizmente, alguns setores contemplados apenas parcialmente. A questão que outros deputados levantaram foi a seguinte: que você gostaria que fosse cortar impostos, principalmente na área de bares e restaurantes, né? Mas aí ele diz assim, tá, mas o deputado ele não pode criar despesas, né? Ele não pode reduzir, não pode conceder nenhuma redução de impostos, nada disso, porque é um projeto que representa renúncia de receita. E renúncia de receita teria que vir do executivo. E aí te acusaram que você fez uma cena em torno disso, sendo que você sabia que isso não ia dar em nada. Queria que você falasse a respeito disso. Bom, primeiro é muito salutar que a Assembleia, que muitos deputados tenham agora repentinamente se despertado para questões de constitucionalidade, para a lei de responsabilidade fiscal. É muito salutar isso, porque eu venho há 3 anos aqui tentando mostrar para alguns deputados que nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, que nós temos uma Constituição, e sou constantemente, não eu, né, mas a Constituição e a lei de responsabilidade fiscal é constantemente ignorada aqui dentro. Então, convenientemente, lembraram que essas leis, que a Constituição e a lei de responsabilidade fiscal existe. Acontece que, nesse caso, não se aplicaria, porque o que eu estava lutando é pelo regresso à condição tributária anterior ao aumento. Ou seja, eu queria voltar a uma condição que já existia. Então, o que eu não queria permitir era justamente o aumento da carga tributária. Certo. Considerando isso, né, que se viesse do executivo, talvez fosse mais fácil de aprovar, você tentou conversar com o governador, conversar com o secretário de administração para tentar articular isso nos bastidores para que já fizesse parte do projeto, Bruno? Houve alguma resposta nesse sentido? Tivemos uma reunião aqui com a presença do secretário da Fazenda, o Pauli, e na ocasião haviam alguns deputados e os setores também estavam aqui. E o Pauli, ele falou claramente e literalmente, abre aspas, eu vou fazer tudo ao meu alcance para aumentar impostos sobre bares e restaurantes. Ele falou isso. Então, aí, ele já fechou uma porta aí, né? Se ele entra numa negociação, numa conversa com esse tipo de postura, eles nos deixam um pouco sem margem para onde ir, né? Certo. E aí, por isso que você optou pelo caminho da emenda, que acabou sendo rejeitado no plenário. E isso. E vale dizer, inclusive, que o deputado ele não pode ter a iniciativa, só que ele pode ter, e o STF já pacificou esse entendimento, o deputado pode protocolar emendas àquilo que é de iniciativa do executivo. Uma vez que o projeto chega aqui na casa, nós podemos emendar os projetos. Certo.
Agora, de modo geral, é um projeto que traz algumas notícias boas, vamos dizer assim, né, Bruno? Se você... Isso depende da interpretação, né? Se eu te der uma facada, a boa notícia é que eu tirei a faca, né? Então eu Tá? começo a achar... Isso é, opa, tirei a faca. No Então, caso se você... do leite, por exemplo, Sim, o Leite ele voltou a estaca zero, na verdade, ele não recebeu nenhum benefício, ele voltou à condição que estava antes do veto do governador. Então, antes do projeto de lei que tramitou na Assembleia e do veto do governador. Ele voltou para a cesta base, que era onde ele estava. Né? O que aconteceu em relação ao leite, o que eu defendia, e que o próprio setor do leite defendia também, era uma condição tributária ainda mais favorável do que a cesta básica, que era onde já estava lá atrás, antes já estava na cesta básica. O que nós defendíamos era uma condição tributária ainda mais favorável para que o leite pudesse ficar mais barato nas prateleiras. agora, Bruno, você vem se destacando como uma voz meio que no deserto ali em relação à oposição, né? A gente tem uma trajetória muito curiosa dessa composição da Assembleia Legislativa, porque você tinha uma Assembleia totalmente revolta com o governador, o que levou a 2 processos de impeachment. Você tem o retorno do governador e uma mudança totalmente de comportamento por parte da Assembleia, né? Acho que você foi talvez o único que restou ali do que de fato existia de oposição ao governo na Assembleia. Eu queria que você comentasse essas mudanças repentinas aí. Bom, eu não, eu é curioso dizer isso, porque de fato eu acho que talvez tenha sido o deputado que mais tenha feito oposição ao governo do estado, mas eu não me considero de oposição. Eu me considero um deputado independente. Se o governo encaminhar para cá um projeto que é positivo, eu vou apoiar. Eu, mais do que votar, eu irei buscar votos a esse projeto. E nunca irei cobrar nenhuma emenda, nenhum repasse, nada disso, para votar naquilo que é bom, né? O que infelizmente, às vezes pode ocorrer. Né? Eu sou um deputado que não preciso de nada para votar o que é correto, mas eu não admito aquilo que é errado. Então, se eu tenho se eu tenho parecido muito oposição ultimamente, é porque o governo, na minha opinião, tem errado bastante, mas eu não faço isso por uma questão de escolha, eu quero ser contra o governo. Não, eu sou oposição àquilo que eu penso ser errado. E é isso que é independência, né? Você apoiar aquilo que é positivo e que precisa ser apoiado, votar contra e fiscalizar o governo naquilo que ele está errado. A posição de muitos parlamentares, de fato, mudou drasticamente aqui, né? Eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa que mudou muito a posição de alguns parlamentares, né? Ontem mesmo eu falava isso sobre um parlamentar que me atacou por eu nunca ter mudado de posição, por eu ter sido sempre independente, ele me atacou pelas minhas posições independentes, que era um dos maiores carrascos do Moisés, e aí, de repente, aconteceu alguma coisa e ele livrou Moisés do caso dos respiradores, por exemplo, ajudou a livrar Moisés do caso dos respiradores. Não é segredo para ninguém, basta olhar a liberação de emendas, que teve sim um gesto por parte do governador para tentar trazer esses deputados para o seu lado e que deu certo. Aí eu te pergunto, ele chegou a te convidar, você conversou, houve alguma oferta no sentido de agilizar emendas e tudo mais? É que eu não uso. Eu, desde o primeiro dia de mandato, eu falei que não faria uso de emendas. Então, eu sou o único deputado que não faço uso de emendas, de repasses. Eu quero ser uma voz independente. E a partir da hora que você começa a ter como prioridade emendas e repasses, aí você já não é mais tão independente assim, né? Porque como é que você vai criticar de forma vigorosa algo errado do governo se você depende da assinatura do Paulo Lee? Se você depende da assinatura do governador do estado. Então, desde o começo, eu falei que não usaria nada de emenda, porque eu não quero cargos comissionados em lugar nenhum, eu não quero indicar ninguém, eu quero ter minha voz independente aqui, e é isso que eu tenho feito. A única coisa que eu pedi para o governador foi antes dele assumir como governador, ele estava eleito, mas não tinha assumido ainda, eu pedi para ele prestar atenção
nos 15 pontos da carta que eu estava entregando para ele. Eu entreguei uma carta com 15 pontos que eu achava essenciais para Santa Catarina. Reformas que eram necessárias, equilíbrio fiscal, algumas metas que o governo deveria perseguir e atingir. Eram pautas propositivas. Eu pedi para ele prestar atenção nessas pautas. E tudo que fosse dentro daqueles 15 pontos, eu apoiaria. Eu não sei se ele chegou a abrir a carta. E viu alguma ação no sentido de seguir algum desses pontos que você elencou? Não, muito pouco, muito pouco. Não vi nenhum. Não, se ele eventualmente tangenciou algum desses pontos, foi por mera coincidência. Em termos de compromisso fiscal mesmo, que para mim é muito importante, o catarinense precisa entender a importância de equilíbrio fiscal. Quando nós não temos equilíbrio fiscal, isso significa que você, catarinense, vai pagar mais impostos. No fim do dia é isso, porque o governo ele não faz mágica, ele gasta dinheiro e para pagar a conta do que ele gasta, ele precisa tirar dinheiro de vocês. É isso que ele faz. Não tem mágica. O governo não tem outra fonte de dinheiro a não ser o bolso das pessoas, do catarinense. Então, quando o governo fala que gastou não sei quanto a mais, ele está dizendo que vai tirar não sei quanto a mais de você. O governo acabou de mandar para cá uma proposta de lei orçamentária que aumenta em 10 bilhões de reais o gasto, o orçamento anual do governo. Ora, se ele manda uma lei orçamentária que aumenta em 10 bi, o que isso significa? Que ele vai precisar tirar 10 bi a mais da sociedade, que a sociedade vai pagar 10 bilhões a mais todo ano. É isso, não tem mágica. Eu não sei como que no Brasil nós separamos o debate de despesa pública e carga tributária. É o mesmo debate, é o mesmo. O debate sobre despesa pública é o debate sobre carga tributária. Se você não controla aqui, você vai ter reflexo aqui, é básico. Se aqui subir, aqui tem que acompanhar. Agora, interessante, interessante que você aponta seguidas vezes na Assembleia também, Bruno, essa questão do gasto público. O governo ficou 2 anos parado praticamente, né, naquela história de estamos arrumando a casa. E os gastos começaram a vir com muito mais ênfase neste ano, que é um ano eleitoral, né? Você tem o lançamento do Plano 1000, você tem inaugurações, o governador está viajando quase que toda semana para fazer inauguração e assinar início de obra, né? Você teme que isso, a sociedade catarinense não está absorvendo direito isso daí? Quer dizer, está achando que o governo está fazendo grandes coisas, quando que a gente viu aí um início bastante lento de governo, né, com aquela história de estamos arrumando a casa, né? Infelizmente, segundo um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, 1/3 dos brasileiros acredita que não paga impostos. Se o brasileiro pensa que não paga impostos, ele acredita também que o governo faz benesses, ele faz bondades. O governo não faz bondades. O governo ele cobra de você 10, usa 9 nele mesmo e devolve 1 para a sociedade. Então, o que o governo está fazendo agora é acelerar o gasto e gastos correntes. Ele aumentou muito gastos correntes, que são despesas obrigatórias, que ele vai ter que repetir todo ano. Ele comprometeu o bolso do catarinense. Então, eu me preocupo muito com isso, sim, esses aumentos de despesa pública em ano eleitoral, em vésperas de eleição, porque essas despesas vão ficar, elas perduram. A eleição vai passar e a despesa vai continuar ali. Nós vamos pagar mais impostos para sustentar isso. O problema é que a carga tributária estadual, 86% da carga tributária estadual vem de impostos sobre consumo. Imposto sobre consumo é o imposto mais cruel que existe, porque ele vem escondido no preço do que as pessoas consomem. Então, as pessoas acham que é a gasolina que aumentou, mas não vê o imposto. As pessoas acham que é o rancho do supermercado que aumentou, mas não vem o imposto que está ali embutido. Hoje em dia, o sujeito paga R$10 num item e R$4 é imposto de consumo. 30, R$3, R$4, depende do produto. Então, nós compramos imposto e levamos produto, um pouco de produto. O Brasil faz isso. Nós invertemos tudo aqui no Brasil, né? Nós, infelizmente,
nós cobramos impostos demais da sociedade e o governo estadual não esse governo, mas os governos estaduais, eles ainda têm o benefício de cobrar imposto escondido, embutido no preço daquilo que o catarinense compra no supermercado, na energia elétrica. E aí, muitas vezes, o catarinense não vê que está pagando impostos, ele acha que é o preço dos produtos que subiu, mas não é isso, é o imposto que não para de subir também. A pergunta resumida que eu quero fazer para ti agora é se você não desanima de remar contra a maré. Mas a contextualização é a seguinte: nós tivemos esse ano o lançamento do Plano 1000 por parte do governo, que, na verdade, é um plano que surge no ano eleitoral, quando ele se coloca como candidato à reeleição, onde ele coloca todos os prefeitos de Santa Catarina como cabos eleitorais, porque eles são chamados em um ato festivo para assinar um documento que, de fato, vai lhes garantir 20% neste ano de 2022, e que só será pago na sua totalidade, com 100% de garantia, se ele for reeleito, porque qual é a garantia que pode se dar de que isso vai ser pago, os outros 80%, se for eleito um outro candidato? Quer dizer, eu começo a pensar que eu não vi até hoje nenhum plano de reeleição tão bem estruturado, tão bem arquitetado quanto este. É minha impressão, Bruno. Aí eu te pergunto se não é difícil remar contra a maré, porque aí você tem todos os prefeitos, né, empolgados com essa ideia de ter R$ 1.000 por habitante, os deputados incentivando também, porque eles acabam levando um certo crédito por isso, porque eles aí chamam o deputado para fazer a cerimônia e tal, ou chamam o prefeito para fazer a cerimônia e tal, e com raríssimas vozes questionando isso, né? Uma das raríssimas é a sua. Pois além de ser realmente um plano eleitoralmente falando, é um plano genial, né? Porque você torna os prefeitos todos os cabos eleitorais do governo, né? O problema é que, além de eu acreditar que isso é imoral fazer isso num ano eleitoral, eu honestamente, assim, visando a eleição, né? Ao que parece, além de tudo, tem um problema de ordem legal aí também, porque eu realmente eu fiz esse questionamento do Tribunal de Contas do Estado se é legal um governador ele empenhar a receita do próximo governo, sendo que ele não tem certeza que vai ser ele o governador. Então, nós temos que pensar se é legal isso. Se não for ele, e aí? Você está empenhando a receita do próximo governo. E se houver outra prioridade do próximo governante, discorde ou concorde, Santa Catarina irá eleger um governador para que ele tenha um plano de governo. E aí o governador atual está empenhando o futuro. Não sei, isso para mim me parece que isso evoca questões de legalidade muito, muito fortes nisso, que a gente tem que ver se é legal. E, de fato, eleitoralmente é um plano genial. E se eu me canso, bom, cada dia é um dia, né? Eu acredito muito no meu propósito e acordo todo dia renovado. Tem dias que eu acabo, os dias esgotados. Ontem foi um dia muito que eu acabo, claro, muito desgastado porque demanda muita energia, mas eu tenho muita gente boa do meu lado, muita gente que acredita no meu trabalho, muita gente que me dá energia. Eu recebo muita mensagem de apoio e cada uma aumenta a minha vontade, me dá ânimo. Então, eu acordo todo dia renovado, porque, como eu falei, acredito no meu propósito. Nós não somos aleatórios nesse planeta, nós não estamos aqui ao acaso. Cada um tem a sua vocação e o seu papel a desempenhar. E eu acredito que estou desempenhando o meu. O tribunal ainda não te deu uma resposta sobre a legalidade do Plano 1000? Ainda não. Não, não deu. Bruno, a questão do avião também, né? O governador Carlos Moisés, uma das primeiras atitudes dele foi vender, né, um avião que era dedicado exclusivamente ao governador, como uma demonstração de que seria diferente dos demais. Mas ele tem utilizado os aviões que são usados pela Secretaria de Saúde para transportar paciente. E isso já é público e notório, mas o que chamou mais atenção ainda foi a última denúncia que você fez, relacionada ao avião SAMU, né, que teria sido utilizado para que o governador passasse férias em Bonito, no Mato Grosso. Eu sei que você pediu o itinerário, né? Acho que o governo tinha um prazo para entregar esse itinerário. Ele entregou? Eles conseguiram uma interpretação favorável, uma interpretação que favoreceu a eles
que o prazo, então, termina amanhã. E sim, eu pedi os diários de bordo do avião, ambulância, para nós termos documento comprovando que o governo, o que todo mundo já sabe, o governador foi a Bonito descansar, um paraíso turístico, gastou R$ 150 mil do dinheiro da saúde para ir descansar num paraíso turístico. E ele foi usando um avião ambulância, ou seja, se algum catarinense precisasse desse avião para fazer um transporte aeromédico, não poderia usar. E isso é muito grave, porque essa aeronave do Corpo de Bombeiros é a aeronave mais moderna do Corpo de Bombeiros. Só ela pode voar, só ela pode decolar em determinadas condições climáticas e fazer certos tipos de atendimentos e voos. Então, o governador, quando tira esse avião do uso da saúde para atender aos seus caprichos, às suas vontades de conhecer algum destino turístico, ele está colocando vidas de catarinense em risco. E não é nenhum exagero isso que eu estou falando. Basta eu lembrar aos senhores que lá em janeiro uma criança precisou do Arcanjo 6, que é a aeronave que o governador usa, e o avião foi negado porque estava com o governador. A criança, naquele dia, tinha um quadro estável que permitia o transporte dela. No dia seguinte, quando o avião estava disponível, o quadro da criança não permitia mais o transporte. A criança acabou vindo a óbito. Então, e nós temos isso tudo comprovado. Então, quando o governador entra naquele avião ambulância, ele coloca a vida de catarinenses em risco, além, claro, de usar um dinheiro que deveria ser destinado à saúde e não para levá-lo para passear. Agora, Bruno, falando especificamente do teu mandato, é muito curioso isso que você fala de não trabalhar com a questão das emendas, porque elas demarcam territórios, né? Quando você tem emendas, especialmente os candidatos, os deputados, eles buscam privilegiar uma área onde eles veem onde está a maioria do seu eleitorado, para que se mantenha aquele eleitorado fiel, né? A ele. Você está de primeiro mandato, vai provavelmente, não te perguntei isso ainda, mas eu já te pergunto também se vai se candidatar à reeleição. Como que você vai trabalhar a tua campanha considerando que você não tem essa base eleitoral territorial? Bom, eu não serei candidato à reeleição, eu serei candidato a deputado federal e eu sempre critiquei as velhas práticas, inclusive esse tipo de uso de emendas para fazer demarcações territoriais eleitorais. Eu sempre critiquei isso. Então, se eu tiver que chegar em algum lugar, que eu chegue pelo caminho que eu acredito ser o certo, através das ideias que eu defendo e através do meu trabalho e minha atuação política. O erro de grande parte dos políticos é acreditar que o caminho não importa, basta chegar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o caminho importa. É preciso trilhar o caminho certo para chegar ao lugar certo. Não basta apenas chegar no lugar certo, se para isso você precisa tomar o caminho errado. Eu não acredito nisso. Eu quero ser sal na terra. Nós precisamos mudar a nossa política, nós precisamos entregar resultados diferentes. E nós não vamos fazer isso se continuarmos repetindo as mesmas práticas. Esse eleitorado que você vai procurar aqui em Santa Catarina é rede social, público jovem? Qual que é a tua estratégia aí? Eu Eu busco o eleitor que está cansado de velhas práticas, que busca alguém que tenha vontade e determinação para defender o que acredita ser o certo, alguém que acredita que o Estado passou do limite, pesando demais nos ombros da população, que acredita que a vida se tornou burocrática demais e é necessário um choque de liberdade, é necessário tirar o papel de paredes que colocaram à nossa frente, que nos impedem de inovar, tentar viver, fazer as coisas que queremos fazer. Eu procuro esse tipo de eleitor, aquele que quer viver num Brasil mais eficiente, mais fácil e que não seja tão caro viver no Brasil. Porque hoje nós temos um Estado que nos tira muito e nos devolve muito pouco. Hoje nós não somos cidadãos, nós somos reféns no Brasil, reféns de um sistema político e uma máquina pública que nos tira de mais e nos entrega de menos. Essa é uma visão muito do novo, né? O partido enxerga muito as coisas dessa maneira, não usa a cota parlamentar, não usa o fundo eleitoral, né? Não usa, alguns deputados não usam cota parlamentar, não sei se é o teu caso. E agora, diante dessa polarização que o país vive,
esquerda, direita, você se identifica com algum desses espectros ou você prefere uma posição de independência como uma coisa mais centro? Não, eu sou de direita, né? Eu sou de uma direita liberal. Eu acredito É na direita liberdade. bolsonarista, Não, Bruno? eu sou direita liberal. Eu não me considero bolsonarista, não, e até porque eu não me filio a nenhum tipo de movimento que eu considere coletivista, né? Eu quero sempre ter a minha mente e o meu pensamento independente. Se acertar, eu vou apoiar, se errar, eu vou criticar. Quando você se filia incondicionalmente a qualquer tipo de movimento, você assume ali também um compromisso com um acerto, mas também com um erro. Eu não quero esse tipo de compromisso, eu quero ser independente para criticar aquilo que eu vejo como errado e também independente para apoiar aquilo que eu acredito ser o certo. Mas avaliando aí os últimos governos, quem errou mais, Lula ou Bolsonaro? É difícil passar do Lula, né? Nós temos aí um escândalo de corrupção comprovado, nós temos um ex-presidiário, nós temos alguém que, enfim, conseguiu se formar, né, na faculdade do que há de pior na política, né? Então, o Lula, para mim, ainda continua sendo o grande responsável pelos maiores erros que esse Brasil já cometeu, pelas medidas mais populistas, por destruir, por ser o pai, aquele que permitiu a implantação da chamada nova matriz econômica pelo governo Dilma, ou seja, ele foi o governante que passou o cargo e fez e tornou viável a pior gestão presidencial que já aconteceu no Brasil. Então ele ainda é o grande responsável e com certeza o meu voto e minha atuação vai ser sempre contrária a tudo que ele representa. Você acha que aqui o estado de Santa Catarina, que deu 70% de votos a Bolsonaro, vai repetir essa votação, Bruno? Não sei, não sei. Realmente é uma incógnita, né? É difícil saber. Nosso estado tem um alinhamento mais conservador e isso é ótimo, né? Mas não sei como isso vai se refletir nas urnas, né? Enfim, espero que Santa Catarina tome a decisão correta. E o que eu vejo hoje, o que me preocupa muito é a eleição para o Congresso. Eu vejo que o Congresso, independente de quem seja o presidente eleito, vai ter um papel muito importante no próximo ano. Por isso que tenho me dedicado tanto, falado tanto sobre o legislativo e o papel do legislativo. Porque o legislativo, se nós tivermos, por exemplo, um governo Lula, o legislativo vai ter um papel muito importante de segurar e barrar medidas populistas, medidas que destroem o Brasil. Nós vamos ter o legislativo lá, e eu espero que eu possa estar lá, seria uma honra estar junto. O legislativo terá um papel muito importante nisso. Então, eu tenho focado muito na eleição parlamentar. Fala-se até num sistema diferenciado no Brasil, onde o parlamento tenha mais voz, né? O semipresidencialismo, né? Algo assim. São ideias que estão em discussão aí. Eu conversei com o Bruno Souza, que é deputado, então, pelo Novo aqui em Santa Catarina. Muito obrigado por ter nos atendido, Bruno. Imagina, eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.